Pastor Salomão da Paz. Livro de Lucas, capítulo 12. Os irmãos encontraram? Amém. Lucas, capítulo 12, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo se abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se. Por favor. De vez em quando o vento está virando a minha página e eu estou me perdendo. Eu estou lendo sem óculos. Obrigado, presbítero. Vou voltar à leitura. Cingido esteja o vosso corpo, e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo se abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-os, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou para todos? Disse-lhe o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Sentar-se, meus irmãos. Amados, eis um texto que fala do servo vigilante. Mas nós precisamos saber realmente o que é que Deus tem, qual a proposta de Deus em cada noite, o que Deus tem a falar especialmente para mim. E eu sei que quando Deus fala para mim alguma coisa, e eu compartilho com vocês, eu confesso que eu estou sendo abençoado, estou abençoando também através da palavra que Deus tem me confiado. Mas eu espero que nesta noite, mais uma vez, você saia nesta noite feliz pelo despertar de Deus na sua vida. Porque é um tempo em que nós precisamos, irmãos, realmente estarmos nos despertando. É um tempo que nós precisamos estarmos juntos, falando, como falamos nesta manhã, sobre a importância da comunhão, a comunhão vertical, mas também a comunhão horizontal. Não somente a comunhão que temos com Deus, no momento em que nós fechamos a porta, oramos, lemos a palavra, mas também a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos, porque afinal de contas, Jesus não vem buscar uma pessoa, ele vem buscar uma igreja. E esta igreja, em meio às diversidades
de dons e ministérios, existem pessoas que estão ali como membro, parte do corpo. E este membro, que é parte deste corpo, está imbuído de um propósito em que Deus estabeleceu quando estava ali enviando Jesus para salvar. E eu quero nesta noite levar você a pensar comigo que é um tempo em que nós precisamos estar abrindo os nossos olhos espirituais, nós precisamos estar abrindo o nosso coração, nós precisamos estar dispostos realmente a estarmos nesta caminhada, irmão, não na esperança de recebermos algo em troca, mas na certeza de que nós já temos aquilo de melhor de Deus, que chegou pelo seu Espírito para nós, porque o que vier da agora em diante, irmãos, é lucro, porque não dá para estarmos projetando muita coisa, porque os dias estão sendo abreviados. O tempo é mostrado que os sinais já vão se cumprindo da palavra profética de Apocalipse. E a gente sabe que até as pessoas que estão no mundo lá fora, elas sabem que há um cumprimento da palavra de Deus. Alguns fazem até pouco caso disso, como eu vi agora recentemente, aí uma jovem cantora, que eu não vou dizer o nome dela, mas alguns já sabem, que diz que estaria macetando Apocalipse, ou seja, estaria fazendo da sua canção uma canção onde estaria ela ali falando de uma forma publicamente, em que iria estar confrontando e algo não iria acontecer, iria estar falando algo que ferisse o coração dos cristãos, mas ela não sabia que estava falando de algo que estaria desagradando, ou talvez ela soubesse, mas não entendeu que aquilo que ela faz para querer esnobar ou zombar com o crente, ela não está zombando com o crente, ela está zombando de Deus, e quem está querendo fazer disto, as consequências vêm. E logo ali naquele momento em que ela estava chegando para apresentar, tudo estava dando errado, o seu trio começou a envergar, ali houve uma descarga de gás carbônico ali tão forte, que houve ali naquele momento um susto tão grande, e somente 2 pessoas, pela graça de Deus, foram feridas. E aí começou a andar, querendo cantar, e o seu carro começou a virar, e ela angustiada começou a chorar, dizendo que talvez parasse. Mas por incrível que pareça, irmão, eu vi um áudio de alguém que estava ali ao lado, cantando aquelas músicas alegres, chorando, dizendo, não pare, não pare, e estava em desespero, porque a festa poderia acabar. Alguns acham, irmão, que esta festa mundana não vai acabar. Alguns acham que aquilo que está acontecendo lá fora vai ser para a eternidade. Não será. Essas coisas, esses prazeres do mundo lá fora são ilusórios. Até alguns que estão dentro da igreja às vezes olham e dizem, mas que coisa bonita. Eu já vi algumas pessoas até assistir desfiles de carnaval. Crente que dizia assim, eu gosto de ficar, pastor, pegando o resultado. Eu fico no finalzinho ali para ver se vai ganhar a mangueira, se vai ganhar, eu não sei o nome dessas coisas aí, sabe? Mas ele citava alguns nomes e parece que no seu coração tinha uma tendência de que alguma daquelas ali, que ele talvez tivesse, né, a sua visão, em que pudesse ser talvez do seu bairro, ou talvez alguém que ele pudesse conhecer, que estivesse ali participando daquele enredo, pudesse ser o ganhador. Então tem pessoas, irmãos, que estão envolvidas com as coisas deste mundo, que está sendo levada e não percebe, irmãos, que o tempo é chegado e que Jesus está cumprindo a sua palavra e que é preciso estarmos vigilantes. Irmãos, não dá para estarmos vivendo neste mundo agarrados, nos apegando às coisas materiais. Eu sei que tem coisas que faz parte da nossa alegria momentânea e que aos olhos de Deus não é pecado e às vezes até nós gostamos, mas a palavra de Deus diz assim, mas se teu olho te faz pecar, arranque. Porque é melhor você entrar no céu com um olho só. Se tua mão se faz pecar, arranque. Se teu pé te faz pecar, arranque. Porque é melhor entrar coxo do que você, de repente, não entrar. Então, irmãos, quando a gente sabe que há uma advertência de Deus em vários textos, quanto o procedimento que o cristão deve ter em um mundo tenebroso como esse que nós vivemos, mas tem pessoas que não estão sendo vigilantes. E esse texto me faz compartilhar com você, porque ele inicia dizendo assim, cingido esteja o vosso corpo. O que é isso? Envolto, completamente envolvido. E não é como muitos dizem lá fora, Deus quer o coração. Deus quer o coração. Basta você crer nele, conforme está na palavra, crê no seu Jesus e será salvo. E alguns esquecem que
Deus está chamando a atenção desse texto, conforme eu acabei de ler através de Jesus, quando ele diz assim: cingido esteja o vosso corpo. Agora eu pergunto para você: a unha faz parte do corpo? Amém? O dedo faz parte do corpo? Amém? O braço, a mão faz parte do corpo? E as crianças, elas aprendem a cantar lá, desde a salinha lá de Abel, né? E outras salinhas que a gente sabe que ensinam. Diz assim: cuidado, mãozinha, no que pega, né? Cuidado, mãozinha, no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, no que pega. E fala na canção: pezinho onde pisa, boca, né? Do que fala, e vai falando de todo o corpo. Essa canção infantil, ela é muito interessante. E eu lembro quando eu era criança, eu já cantava. Ela até hoje é ensinada nas salas das crianças. Então, por quê? Porque é uma lição ou é uma advertência, conforme Jesus orientou, dizendo: cingido esteja o vosso corpo, ou seja, envolvido completamente, mas esteja também acesa as vossas, o quê? As vossas candeias. E o que é candeia? O que é candeia? O que é que o Senhor Jesus está querendo dizer para nós? A gente pode pegar como candeia várias partes, em especial os nossos olhos. Diz que os olhos é a candeia do corpo, é a luz. Jesus mesmo, certa vez, ele disse: olha, que a luz, os olhos são a luz do corpo. Ele disse, chamando a atenção, dizendo assim: se seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se seus olhos forem maus, quão densas trevas há em ti. Então, os olhos passam a ser a lâmpada. Os olhos passam a estar sendo a janela da alma. E a gente para pensar sobre isso. Por que os olhos é fundamental para a santificação? É fundamental para o controle do corpo. Como também a língua também é fundamental. Porque faz parte dos sentidos que nós temos, que são aguçados, e que nos induz muitas das vezes a pecarmos. É por isso é importante avaliarmos o que Jesus queria dizer quando disse que era importante estar cingido o corpo, mas também estivesse acesa a candeia. E aí ele chama a atenção dizendo assim: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Para que as candeias estejam acesas, para que haja uma manifestação de luz em nós, é preciso que haja uma abertura de nós para recebermos as manifestações de Deus através do Espírito Santo. E o Espírito Santo manifesta de várias formas. E ele está querendo, meu irmão, minha irmã, se revelar para você, mas você precisa também ter interesse em estar recebendo de Deus. Eu estava falando hoje pela manhã da importância do livro de Provérbios, e falava do capítulo 2, quando ele dizia, ali naquela parte, quando ele refere dizendo que quando nós buscarmos, irmãos, a sabedoria, e buscarmos, ela vai gerar em nós temor, mas é preciso nós buscarmos como alguém está buscando, procurando a prata. E alguém que está procurando algo de valor, ele não desiste facilmente. A gente sabe que os metais valiosos, eles não são encontrados na natureza de uma forma fácil. Há um desgaste, há um trabalho, há um manuseio, há uma estratégia de alguém que é persistente. E muitas das vezes essas pessoas estão expostas ao tempo, ao sol, à chuva, distante da sua família, mas estão ali na expectativa de achar de repente um pedaço de metal que tem um grande valor para ele voltar para sua casa e poder adquirir, através da venda daquele metal, o alimento para a sua família, a segurança para o seu lar. E Jesus quer nos chamar a atenção nesse texto, dizendo: você seja semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. E parece que alguns já não estão mais nessa certeza de que, de fato, Jesus virá. Eu conversava com alguém e essa pessoa dizia para mim assim, quando eu estava falando sobre as coisas de Deus: filho de pais crentes. E ele dizia assim para mim: olha quantas coisas ainda tem para acontecer. Olha quantas terras ainda existem para poder serem habitadas. Ele achava que Deus estaria ainda enchendo esses vales
existente durante a viagem que nós fazíamos. E que havia muito espaço para ser ocupado. A gente sabe, irmãos, que a população está de uma forma desordenada crescendo. E há um projeto aí dos senhores do mundo para redução, conforme alguns dizem aí. Não é verdade. São comentários, não há projeto para redução da população. Isso é uma teoria da conspiração. E alguns até defendem que existe uma teoria da conspiração por causa das pedras da Geórgia, que ali está escrito ali, um projeto naquele lugar ali, de forma explícita, dizendo que haveria necessidade em período determinado de tempo, ali marcado, para a redução da população mundial. Irmãos, estas pedras, ou esta pedra em que ali há uma narrativa, como há, de muitos anos, de um projeto de um governo mundial, não estaria ali por acaso. E o que a gente observa aí lá fora acontecendo nesses últimos anos, nada mais é do que um plano estratégico do diabo para levar o povo a viverem se esquecendo de Deus, esfriando-se na fé, perdendo a referência familiar e esfriando no seu relacionamento conjugal e perdendo a motivação de estar congregando. Existem muitas pessoas que estão perdendo a motivação. Alguns já acham que não há mais necessidade de estar na igreja, porque já tem disponível aí as igrejas do YouTube, os pastores do YouTube. E alguns não têm mais prazer de partilhar das coisas sagradas, porque entendem que é melhor estar fazendo isso, não mais presencial, mas de forma online, e conhecendo irmãos, e fazendo-se família espiritual via WhatsApp. Mas eu quero dizer que a importância de estarmos juntos, olhando fitos os olhos um no outro e dizendo: irmão, você é importante para mim. E nós estamos juntos compartilhando disso, porque Jesus nos chamou a atenção dizendo: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, o encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. O Senhor está completando a sua obra no seio da igreja. E Ele quer fazer esta última ceia, esta ceia, perdão, primeira ceia dos seus escolhidos, porque Ele já fez a última ceia quando estava aqui na terra e nos deu orientação para que pudéssemos seguir. Mas eu quero deixar esse texto para você e levar você a pensar também sobre uma das razões que tem me preocupado, porque alguns não têm entendido isto. E Jesus fala no versículo 49, e eu quero entrar nesse texto, porque o Senhor falou comigo para mim trabalhar em cima deste ponto. E você precisa estar atento a isto, porque agora mais do que nunca, irmãos, nós vamos ser provados dentro da nossa casa. E Jesus chama a atenção e Ele diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Bem quisera que já estivesse a arder. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia aquele tempo que ele estava vivendo. Mas o tempo de Deus determinado para isto iria se desenrolando na história. E alguns precisavam estarem atentos a isto que Jesus falou, para que não pudesse ser tomado de surpresa. E ele diz assim: eu tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Jesus falando de si mesmo, do que iria acontecer com ele. A angústia que ele estava passando ante o momento da crucificação. Mas veja o que ele estava querendo mostrar para os discípulos, para nós. Supõe que vim para dar paz à terra? Não.
eu não vos afirmo, mas antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando vedes soprar o vento sul, dizendo que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Jesus chamou esta geração de hipócrita, que entendia o tempo, as estações, mas não entendia o que estava acontecendo lá fora. Os sinais que estavam sendo evidenciados. E ele estava advertindo que a sua morte, a sua ressurreição, o preço que ele estaria pagando, iria gerar em nós, ou nos discípulos, fé. E nós estaríamos andando, irmãos, na contramão do mundo. Iria gerar em nós uma transformação, porque nós não estaríamos mais vivendo como estávamos, presos ao pecado. E a nossa casa, ela teria um embate entre o esposo e a esposa, entre os filhos, porque nem todos estariam na mesma visão. Alguns seriam desobedientes, alguns estariam fugindo dos princípios, mas o Senhor, ele adverte. Por isso que ele disse: vocês pensam que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer divisão. Jesus está dizendo: quando eu entrar, quando eu transformar a vida de vocês, quando eu fizer a obra completa, aqueles que andam lado a lado, aqueles que reconhecem vocês, aqueles que aplaudiam tudo quanto vocês faziam, agora vão te odiar. E a princípio vocês entendam que a casa de vocês vai ser rompida, porque alguns não vão entender que agora você vai estar andando me servindo, agora você não vai estar andando mais na direção que você andava, e muitos vão andar chateados porque você vai negar o pecado, você vai renunciar, ao pecado, mas você não vai me negar, porque a obra que eu vou fazer na vida de vocês é uma obra forte, é uma obra completa. O mundo não entende, a família não vai entender a princípio, por isso vai haver confronto. Mas persevere. Continue com os olhos fitos em mim. E muitos irmãos, às vezes não conseguem dizer não. Ah, pastor, o que é que tem? É só uma cervejinha que vai ter na festa. Ele não é crente, pode entrar na minha casa. Lá nós vamos tomar o Guaraná, e depois eles vão sentar na mesa deles lá. Meu filho não é crente, vai ter só. E a cervejinha está lá dentro da geladeira, porque o filho bebe, os coleguinhas vão estar lá, e está lá na geladeira. Crentes. Ah, pastor, não tem problema nenhum, uma champanhe, eu boto lá. É porque chega uma visita, pastor, uma champanhe, chega, tem fulano e tal, quando chega, ele já gosta da champanhe. É um amigo que eu tenho de tanto tempo. Tanto lugar para ele tomar essa champanhe. De repente teu filho chega lá e dá uma golada. Ah, um vinho. Chega lá escondido, teu filho vai lá e... De repente você chega em casa e vê seu filho todo tontinho, não sabe por quê. Porque você deixou entrar algumas coisas dentro da sua casa. E a palavra de Deus diz que não é para nós deixarmos entrar coisas amaldiçoadas dentro da nossa casa, porque seremos amaldiçoados com essas coisas. E alguns não são vigilantes. São roupas que de repente, ah, pastor, ficou tão bonitinha. Ah, minha filhinha com essa roupa. E ela vai, é porque ela já está na idade de fazer as suas escolhas. Eu não posso nem dizer não, porque se eu disser não, ela vai ficar com raiva, mas ela quer vestir essa roupa. Eu vou fazer o quê, pastor, se ela quer vestir essa roupa? Mas o dinheiro é seu? É você que paga? Ela trabalha para se manter?
E muitas das vezes, irmãos, é a mamãe que quer e o papai não quer. Muitas das vezes, irmãos, é a titia, é a vovó que acha bonitinho que dá um presente. Que tem, foi a vovó que deu. Meus irmãos, não dá para a gente querer, irmãos, agradar a Deus, agradando o mundo. E nós temos que entendermos, haverá conflitos. E nós temos que dizer não. Porque o tempo é chegado, irmãos. É uma batalha tremenda espiritual. E tudo começa, a sensualidade vai entrando, vai entrando, vai entrando. E quando menos espera, meu irmão, as coisas estão acontecendo. Porque não fomos vigilantes. E o Senhor chama a atenção para sermos vigilantes, para que haja realmente luz. A candeia, ela precisa estar acesa. E para estar acesa, o Espírito Santo deve estar. Hoje pela manhã perguntaram, pastor, nós estávamos estudando, pastor, a pessoa, por ser crente, todo crente tem o Espírito Santo. Hoje nós estudamos pela manhã. Tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo convenceu ele do pecado, do juízo, da justiça. Mas só que se ele não permitir que esse Espírito continue nele, agindo, transformando, moldando, conduzindo ele no seu dia a dia, esse Espírito sai. O Senhor Deus diz, meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Deus não vai ficar contendendo. Se o homem não quer, o Espírito sai. Mas muitos, pela misericórdia de Deus, antes que o Espírito saia, ele reduz o tempo de vida para não perder. E alguns estão lá tomando um cafezinho com o diabo, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ora está na igreja, ora não está. Aí Jesus faz o quê? Recolhe. Tinha um jovem, filho de crente. Nós estávamos no retiro, eu não sabia, ele saiu para fumar maconha. Eu dando discipulado na classe, falando sobre fidelidade, comprometimento, para poder batizá-los. Ele abriu o coração e ele disse, pastor, naquele retiro ali, de tal ano, eu saí para fumar maconha. Você olhar para o jovem, você não imaginava, classe média, filho do oficial, pai militar, da alta patente. E ele confessou para mim. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse, rapaz, Deus é tão bom, que quando eu estava naquele lugar lá, que eu escolhi para ficar bem à vontade, a polícia veio e me pegou. Disse, aí? Quando eu me identifiquei, disse que estava no retiro. Aí ele disse, mas rapaz, como é que você faz um negócio desse? Eu disse, estou todo errado. Vim para esse retiro e dei uma fugidinha, porque não aguentei, porque eu queria fumar. E aí ele disse, meu pai é fulano. Eu disse, conheço seu pai. Eu? Pessoalmente. Nós estávamos numa cidade, irmãos, a mais de 100, não, uns 80 quilômetros de onde a gente estava, de onde era a igreja. Mas o pai, por ser um oficial da alta patente, era conhecido. Aí ele disse, olha, nós vamos levar você de volta. Mas não faça isso mais não. Você estava no lugar ali que era suspeito, assim, assim. Aí levou ele depois pulou o muro, entrou. Eu não imaginava, irmão. E aí, naquele período que estavam dando discipulado a ele, a outros irmãos, ele confessou ali, abriu o coração. Eu fiquei feliz pela sinceridade dele. E às vezes eu ia para um programa de rádio que eu tinha no ar, no FM, ele estava de moto, ele dizia, vai para onde, pastor? Eu disse, vou em tal lugar, em tal raio. Ele disse, não, eu vou te levar, ele me levava. Eu disse, não, pai, vou andando, é perto aqui de onde eu moro. Não, eu te levo.
E ao ser transferido daquela igreja, irmãos, batizei aquele jovem, noivo na igreja, com a menina lá, da igreja também. E aí eu ser transferido, no mesmo dia que eu fui transferido, fiz a minha mudança, o pastor estava chegando lá e eu estava chegando na outra cidade, que eu estava sendo transferido. A mesma muda que levou a muda que levou a muda desse pastor, trouxe a minha. A gente foi trocado de igreja. E aí a tia mandou ele comprar um bolo para receber o pastor. E na hora de receber o pastor, ele foi comprar o bolo, e quando ele saiu da avenida que pegou a via principal, veio um carro, bateu nele na moto, ele caiu, bateu a cabeça, levantou, sentou. Segundo testemunhas, ele sentou, olhou para um lado, olhou para o outro. E o Senhor recolheu ali. Não derramou uma gota de sangue. Mas quando eu recebi aquele telefonema, conversando com a tia chorando, disse: acabou. E aconteceu uma tragédia. Eu estava tirando meus móveis da muda, e lá o pastor tinha chegado, eu já estava tirando minhas coisas. E quando me falou, ela disse: pastor, ele procurou a mãe, ele tinha procurado as pessoas que ele devia, pagou todo mundo. Ele disse: mãe, se Jesus me chamar, eu estou preparado, estou pronto para ir para o céu. Pagou as dívidas, pagou tudo, não devo mais ninguém, e eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Ele testemunhou, e a tia me contando, foi uma grande alegria saber. Porque filho de crente, ora estava, ora não estava. E Jesus preparou e levou. Então, às vezes, irmãos, é assim. E a gente não entende, porque tem pessoas que têm dificuldade de se firmar. E tem algumas delas, irmãos, que não estão nem aí para isto. A gente está vendo, fala. Eu particularmente mando algumas mensagens para algumas pessoas, e algumas colocam amém, ou a mãozinha. Porque evangelizar desviado é muito complicado. Muito difícil. Mas a gente tem que pedir a Deus a graça para que possamos falar a essas pessoas. Está chegando o tempo, irmãos, e é preciso estarmos com as nossas candeias, elas acesas. O Espírito Santo está atuando na minha vida, na sua vida. A candeia é o nosso corpo, irmão. Nós precisamos estar com o nosso corpo brilhando. Jesus fala, Mateus capítulo 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Os homens querem ver de nós. As pessoas esperam de nós. Não é fácil ser crente no mundo tenebroso. A opressão é tão grande. Eu estava falando com alguém hoje, ou foi ontem, eu dizendo, está um tempo tão difícil. As crianças já nascem, irmãos, tão hiperativas, e elas trabalham muitas das vezes com a inteligência que elas têm, irmãos, e elas chamam a atenção, porque os pais ficam sem saber o que fazer, porque há um desenvolvimento de raciocínio muito rápido, e os pais não conseguem acompanhar as crianças de hoje. Alguns fazem o que fazem no telefone, coisas que você mesmo não fazem. E a gente fica tentando entrar dentro desse mundo para entender o que se passa com essa geração. Mas a gente sabe que o melhor caminho, irmãos, é voltarmos para os princípios, é fazermos os cultos domésticos, é estarmos na escola dominical, é estarmos no culto de oração, no ciclo de oração, é valorizarmos, estarmos juntos, é fazermos culto, é estarmos no GECEL, é estarmos participando de tudo quanto está sendo disponível para a igreja no dia de hoje, porque o tempo está chegando e o cerco está fechando. Haverá tempos difíceis, e nós precisamos estarmos preparados para esse tempo. Muitos não vão suportar, irmãos. E Jesus está voltando. Eu não sei quantos viram, eu postei falando do sinal que está tão evidenciado, irmãos, de uma tatuagem que, de uma forma de película, se coloca sobre o corpo, e que vai haver um chip nessa tatuagem, que você,
vai ter todas as suas informações. A moeda está sendo extraída, não vai haver papel em cédula. Hoje, tão pouco, eu posso falar tão, ontem mesmo, né? Hoje não, ontem mesmo, tão recente. Aquela opressão, tem que vacinar. Quem não vacinar está totalmente andando fora da lei, e todo mundo com medo de poder não comprar, não vai poder trabalhar, e as pessoas estavam lá tomando vacina, toma a primeira, toma a terceira, toma a quarta, se botar a quinta, a sexta, a sétima, vai tomar porque precisa trabalhar, e alguns estão aí de uma forma tão louca, presos a essas coisas, irmãos, mas eu quero dizer que nós precisamos entender esse contexto. Não estou dizendo para você não tomar, mas eu estou dizendo que a gente precisa entender. Nós estamos sendo provados. Mas os resultados estão claros aí. De jovens não podendo mais gerar filhos. Jovens sendo infartados. E agora já estão criando leis para darem crianças. E qual é a nossa posição ante tudo isso? Estamos sendo trabalhados para a aceitação da marca da besta. Porque muitos estão, irmãos, deixando de confiar nas pessoas para confiar no Google. Falava hoje pela manhã uma criança de 3 anos, o pai levou para a praia, conheço o pai. E a irmã, enquanto eu estava em Maceió, ela disse para mim, pastor, ela chegou e disse, pai, por que essa água é salgada? Pergunta ao Google, papai. Tinha 3 anos. Conceito de informação que ela tem, verdadeira, que o Google tem resposta para tudo. E agora a gente vai falar as coisas aos filhos, aos netos, aos irmãos. Muitos não querem mais dar crédito porque ele diz, eu sei, eu já vi, eu já li. E existe muito lixo que está ali e que alguns absorvem e tem como verdade. Antigamente nós conseguimos informações, como eu postei no grupo da igreja ali, aquele prédio enorme, Biblioteca Epifânio Doria. Eu publiquei no grupo da igreja, dizendo, ai que saudade. Pastor, que saudade de quê, pastor? Em que eu ia lá, fazia um agendamento, sentava lá dentro da biblioteca, vasculhava aquele mundão de livro, para pegar 1 ou 2 livros, para fazer algum trabalho da escola. Porque não havia naquele tempo esse negócio de ter livros para estudar. Pobre não tinha livro. Livro é uma coisa que você só conseguia ver quando você ia na biblioteca. E ficava lá de manhã, de tarde, muitas vezes comia pão com Coca-Cola, no horário do almoço, para poder fazer trabalho com colegas. Aquele prédio enorme, que quando a gente entrava, tinha aquele mundão de livros. E lá a gente entrava e saía naquelas prateleiras lá, procurando aquele livro que o professor indicou para fazer os trabalhos. E hoje você chega lá, busca no Google lá uma informação de tal livro, tal coisa, lá você já busca rapidinho, de repente já está em PDF aquele livro ali. Mas eu tenho saudade daquele tempo. Daquele tempo que nós íamos para a praia andando, e juntava 4, 5 irmãos da igreja para comprar Coca-Cola com pão na panificação para comer de lanche. E todos nós éramos felizes. E andava quilômetros e quilômetros para ir à praia, quem sabe lá 12, 17 quilômetros a pé. E juntávamos todos o dinheiro da passagem para comprar o lanche coletivo que todos nós comíamos. E talvez você tenha tudo em casa, não sabe o que é isto. E as facilidades que temos hoje, quando as coisas começarem a apertar, que os sinais já mostram, quem vai conseguir partilhar o que tem?
Se a gente já observa que alguns têm até dificuldade quando vê o irmão, ou quando vê a ação social chegar com um bilhetinho e dizer: você pode dar isso? E de repente a pessoa diz: posso. E nunca chega. E a ação social bate um fio e diz: você ficou de dar isso? Ah, foi, esqueci. Então eu vou dar em dinheiro. E esse dinheiro não chega. E fica aquele imbróglio todo. E eu disse: filha, para com isso. A palavra de Deus diz que a melhor coisa é dar do que receber. Quem deu, deu. Quem não deu, deixa para lá. Nós vamos juntos com aqueles que participam. E a gente vai, tira um pedacinho, tira um pouquinho da arrecadação daqui, tira um pouquinho dali. E a gente vai ajudando à medida do possível. Mas quando a pessoa não tem prazer, irmãos, de ser cooperador, não dá para a gente ficar todo o tempo insistindo. E eu quero deixar essa palavra para você nesta noite. Vigie. Jesus está às portas. Coloque teus filhos para orar. Chame, mas pastor, minha filha já está grande. Meu esposo, ele não quer porque muitas vezes está cansado. Faça de manhã. Seja no momento do almoço. Porque eu me lembro que meu avô, muitas vezes a gente sentava lá, eu com fome, e aquela vontade de comer, meu avô pegava a Bíblia, abria, e lia um texto das Escrituras primeiro, depois ele dava uma palavra, e eu dizia: bora vovô, estou com fome. Mas ele estava lendo o texto na hora do almoço. Porque a família estava toda reunida. E eu me lembro desses dias. Foi-se o tempo em que as ministrações eram de 1 hora de relógio, 1h20. Hoje a ministração, quando ela chega de 40 minutos, 45, o povo já está agoniado. Preguei em Aracaju, e aí veio uma pessoa e disse assim para mim: gostei da pregação. Pregação muito boa. O senhor é batista? Qual é a sua igreja? Aí eu falei: sua pregação agora demorou muito. Não gosto de pregação que demora muito. E eu disse: ok. Mas interessante que essa pessoa me convidou tanto para ir na casa dela almoçar, porque disse que queria conversar comigo, queria me ouvir. E eu disse: eu não tenho tempo. Mas na hora de ir embora eu vou passar lá para dar um tchau. Passei lá na hora de ir embora com a família, disse: estou indo. Mas realmente eu não tive tempo para estar sentado com ele à mesa e conversarmos muito mais. Porque quando eu dei uma carona para ele, quase que não me deixava sair. Já estava quase próximo de meia-noite. O papo estava gostoso, porque falar das coisas de Deus é bom. Mas o que a gente percebe, irmãos, é que tem pessoas que dizem que não gostam, mas elas estão tão sedentes. E nós precisamos, pela graça de Deus, permitir que essas pessoas, mesmo sendo assim, elas sejam aceitas em nosso meio. Elas têm opinião, elas têm vontades, elas estão em nosso meio, fazem parte da família de Deus. Que Deus nos abençoe. Que você esteja deixando essa candeia acesa. E que você esteja cingindo o teu corpo. Não queira deixar parte. Não queira pensar em santificação somente em parte, porque a palavra diz: santificai-vos, corpo, alma, espírito, seja conservado íntegro até a vida do Senhor. Conserve. Só se conserva, irmãos, se colocar algo que seja maior, que tenha poder de conservar aquilo que é realmente destrutivo. O corpo é, mas a palavra de Deus, ela permanece, ela não muda, e é nela que vamos conservar-se íntegro. É nela, irmãos, que nós estamos andando. Que Deus fortaleça a sua vida, que Deus sustente a minha família, a minha casa, que Deus sustente a sua casa, os seus filhos, teu esposo, que nós possamos estarmos preparados
a vinda de Cristo, porque os sinais estão sendo evidenciados de uma forma muito poderosa. E está vindo um rolo compressor, irmãos. Eu falava para alguém essa semana, não espere templos suntuosos, cheios, porque muitas das vezes, irmãos, a gente vê templos cheios, mas as pessoas fora do centro da vontade de Deus. Porque eu já vivi isso. E quanto mais se aproxima o dia do Senhor, muitos apostarão da fé. E Paulo adverte isto: sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Você sabe o que é isso? Profano é pegar, desonrar o corpo, é não estar nem aí para os princípios da palavra de Deus. E nós precisamos estarmos atentos e cuidadosos para não sermos levados neste pecado. Fique de pé em nome de Jesus. Quero orar. Eu quero orar e quero chamar você a vir na frente. Proclamar o Evangelho. Pastor Salomão.